pô, porque a gente usa uma solução alternativa de build aqui, a gente usa o Buck. E esse escopo está dentro do time, dentro de mobile platform. Vejo também as pessoas preocupando, pô, que nem o André comentou, questão de build time. O build time pode ser mil e uma coisas ali que possa estar onerando ali seu tempo de build. Desde, pô, automações ali que você consegue fazer, ou sei lá, tipo, grafo de dependência, alguma dependência de algum módulo que alguém seja olhando um módulo concreto, se ele poderia ser algum de interface, alguma injeção de dependência errada, assim. Então, eu acho que esse que é o escopo que eu fico mais curioso, assim, eu falo, putz, eu acho que tem mil e uma oportunidades, olhando para um time, igual vocês comentaram, pô, 6, 5 pessoas, 7, que seja o caso, pô, parece ser muita coisa para a quantidade de pessoas. E assim, queria ver, tipo, é isso mesmo, assim, queria ver, pô, desde uma atualização ali do Xcode, aí cuida do Buck, aí cuida, teoricamente, espirra grafo de dependência, também tem a questão toda de build de projeto, tem automações ali e oportunidades para fazer, ferramentas internas, SDKs, igual vocês comentaram também, e aí, tipo, precisa, é isso mesmo, tipo, precisa se organizar nesse montante de coisas, assim. É tão claro ou tão óbvio, assim, essas oportunidades dentro do projeto? Sim, eu acho que por isso que é um time tão interessante, tá? Tipo, a gente nunca tá entediado, sempre tá fazendo uma coisa diferente. Para algumas pessoas isso não é legal, tipo, tem gente que gosta de se sente confortável em fazer aquela mesma coisa de sempre e tal, e é difícil você ter essas mudanças de contexto, a gente muda muito de contexto aqui, esse é um problema que a gente tem aqui. Mas no final das contas, assim, para quem trabalha em mobile platform é muito gratificante, assim, para a carreira, porque é muito contexto, é muita coisa acontecendo. E, lógico, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter burnout, a gente não se queimar aqui dentro, a gente não prometeu que a gente não vai conseguir entregar, mas sim, a gente. E assim, quando uma demanda começa a ficar muito recorrente, por exemplo, questão de design system, assim, poxa, vamos tentar criar um time para isso, sabe? E a gente está tendo essa conversa aqui, cada empresa faz do seu jeito, assim, tá, tem uma necessidade aqui, tá toda hora mexendo no design system, então vamos criar um time novo para isso. Então, sim, a gente tem um Total. contexto muito grande, assim. Eu, pegando esse gancho do André, eu acho que dentro do Shopify também, conforme as necessidades vão ficando mais latentes, mais pessoas vão fazendo aquela requisição, cria-se um time específico para isso. Então, a gente tem um time que tem só uma ferramenta para observabilidade. Existe essa palavra? Existe. É Eu acho que só de sim. observação, observability. Uma ferramenta só para monitoramento, uma ferramenta, um time que cuida só de design system, um time que cuida só de uma ferramenta muito específica, que uma necessidade que eles têm, por exemplo, é de ter o app instalado e todo dia à noite ele vai instalar uma versão nova e precisa ter um pop-up ali falando, instale esse app novo agora. Então, tiveram pessoas dedicadas para fazer isso. Depois isso talvez passe para o escopo do nosso time, por exemplo, de mobile platform, porque a gente vai dar só suporte. E eu acho que as coisas vão e voltam muito também. Com essa questão de depende para que caminho que a empresa está indo, uma necessidade que é muito importante agora, daqui a pouco não é mais. Ou então uma coisa que podia ficar para depois volta com uma força muito grande. Então, sempre tudo que vai resultar em conversão de usuários ou em qualidade de entrega e quantidade, a qualidade que você consegue escrever alguma coisa para as pessoas desenvolvedoras vai ser importante para a mobile platform. Então, tudo que você puder fazer para a plataforma ser mais resiliente, para as suas releases serem mais lisas e não ter problema e precisar de menos hotfix, o tempo de desenvolvimento ser mais curto, o tempo de resposta ser mais curto, eu acho que isso sempre vai estar no backlog, sempre dá para melhorar de alguma forma, e existem mil e umas maneiras de fazer. Então, como o André falou, você tem que procurar muito como fazer, e
É meio Sherlock Holmes, assim. Muitas vezes as pessoas, elas não sabem exatamente como trazer uma sugestão, assim. Às vezes elas veem uma dor, mas elas simplesmente acham que faz parte da vida e segue o caminho, mas não precisava ser, sabe? Então é uma coisa que a gente faz muito aqui, poxa, se você vir algo que não parece correto, não precisa ter medo, mano, uma mensagem. Se for aquilo e não tem o que fazer, a gente vai te dizer e não tem problema. Mas se for uma coisa Uhum. que a gente vê, poxa, realmente dá para ser melhor. A gente vai tentar atuar em cima disso, não tem nenhum problema, assim. Mas você precisa estar ativo, você precisa estar lá, assim, olhando as coisas. Tem que ter um senso crítico também alto, né? De, poxa, tem muita gente que fala assim, pô, por que eu vou mexer no que está funcionando? Mas ele está funcionando capenga, assim, melhora, sabe? E esse é o Eu acho que tem que ponto. ter um espírito muito de conseguir falar. Conseguir falar não, mas não necessariamente para o que os outros dizem, até para o que você está querendo fazer, sabe? Nem sempre o jeito que você quer fazer, o que você quer fazer é o mais importante naquela hora. Você tá vendo, puto, podia fazer um rolê aqui que ia melhorar muito o tempo para rodar esses testes. Mas não tá incomodando ninguém o tempo aqui. Tá incomodando um outro negócio em outra área, então você fala, ok, eu sei que isso aqui vai ser muito bom, mas nesse momento não é necessário eu realmente fazer isso. Tem que deixar para depois. Sim. E desses pontos que vocês trouxeram, tem dois pontos que eu curto bastante disso, e inclusive era uma parte que eu queria chegar, que é um sobre o sentimento ali, acho que de produtividade como um todo. Eu acho que tudo o resultado ali de um time de mobile platform, ele tem um resultado absurdamente notável por todo o time. Então, tipo, sei lá, seja qualquer, assim, qualquer demanda que fazem que impacta ali build time ou que impacta a produtividade de alguém individualmente ali, das pessoas do time como um todo, multiplicando isso pelo número de pessoas ali, no mínimo, você tem um resultado muito grande, assim, isso eu acho muito legal. E eu acho que a partir disso, é, dos pontos que vocês comentaram, pô, então, tipo, é legal as pessoas dos outros times darem o feedback, tipo, saberem como chegar para passar alguma coisa, se tem alguma coisa de estranho, perguntem. Acho que essa é até uma pergunta que eu tinha anotado aqui para fazer, que é a relação ali mesmo com os outros times ali. Então, não sei, tipo, se alguém pensa que o time de mobile platform deveria ser, pô, é a galera lá que fica trancada ali no time, tem um backlog secreto e tudo que eles falarem é ordem, é algo totalmente top-down. Mas eu nunca tive esse sentimento assim, pelo contrário, eu sempre me senti muito na ideia de. Eu acho que é totalmente justo a gente cooperar com esse trabalho também. Então eu vejo isso muito como uma oportunidade que você tem de aprender coisas novas também. Ou seja, pô, se você tem um time que cuida desse corpo, vou dar um exemplo do Buck aqui. Eu não sou a pessoa que implementei e não tenho conhecimento nenhum sobre como que o Buck funciona por trás, assim. Mas a gente tem contato com todo o wrapper ali que a gente fez em cima do Buck para a gente fazer a geração dos nossos módulos, fazer a integração dos nossos frameworks, etc. Pô, a partir disso, existe alguma forma que eu consiga criar ou ajudar em algum processo, mesmo eu sendo um time de produto, e eu sei as dores que eu tenho usando o Buck para colaborar com o time? Então, assim, eu posso criar um script gerador de módulos, eu posso fazer a implementação de alguma coisa que vai ajudar a gente a escrever uma nova arquitetura que a gente esteja decidindo, e o Buck, a gente consegue passar algum parâmetro que isso vai gerar pronto para a gente, ou que já gere nessa estrutura. E aí, qual que é o ponto que eu queria chegar? Tipo, eu acho que essa que é a boa relação ali junto com o time de mobile platform, você usar desse espaço, aproveitar que tem pessoas que dominam ali coisas totalmente interessantes e diferentes ali dentro do projeto mesmo. Então, o caso que a Yasmin trouxe, pô, eu não codo mais em Swift ali há algum tempo, então eu tenho escrito mais scripts, usado algumas ferramentas, definindo processos. Pô, isso é uma oportunidade de aprendizado muito grande, e eu gosto muito disso, assim, de ter esse espaço de oportunidade, porque me faz sentir confortável entre aspas, em continuar tendo ali, usando a minha skill que eu tenho dentro de um time de produto,
Mas eu também tenho espaço de impactar mais pessoas, que foi o começo da minha fala aqui, de, pô, eu consigo criar coisas junto com o time de mobile platform que vai impactar o time como um todo. Então eu tenho esse espaço, e é muito legal, tipo, você ter esse espaço dentro da empresa também, assim.